Olá, boa noite Ezequiel, boa noite Luciana, oi Rose, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho por aí? Ah, legal. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo hoje. É assim, é um prazer muito grande poder receber, poder falar um pouquinho, poder trocar, porque eu acho que assim, esse é um tema que a gente fica sempre se perguntando como é que eu posso utilizar, né? E com certeza ele é um tema muito importante para todo mundo que quer ou é educador, né? Quer ser ou é educador. E aí, se a gente for conversar um pouquinho mais para frente, a gente vai perceber que todo mundo é educador de uma forma indireta. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês, enquanto o pessoal está chegando, como foi o meu contato, o meu Valéria, com o processo de ensino. Como foi a forma como eu fui alfabetizada, como eu entrei, como foi a minha escola. Eu nasci no interior do Paraná. E no interior do Paraná, imagine você que tinha assim as escolas públicas. Oi, Sandra! Bem-vinda, boa noite! E tinha 3 escolas particulares só na minha cidade. Eu fui viajar com meu pai de ônibus, que meu pai era barbeiro, né? Fui de ônibus viajar com meu pai de uma cidadezinha na outra. E aí, quando a gente estava ali no ônibus, sentei na primeira cadeira e fiquei pulando. Aí meu pai, quieta menina, meu pai era nordestino, então imagina, ficava muito bravo, né? E sentou uma freira do meu lado. Sentou a freira do meu lado e falou assim, pode deixar ela aqui comigo. E o meu pai falou assim, essa menina não para, ela não para de falar, ela fala demais. E eu tinha o quê? Uns 4 anos e meio, mais ou menos. Ia fazer 5 anos. E eu fui naquela viagem inteira conversando com essa freira. E tudo bem, chegamos na cidade do interior, na outra cidadezinha, menor ainda. Aí voltamos, né? E meu pai nem pensava em me colocar na escola naquela época, nem nada. Quando voltamos, sentou uma outra moça do meu lado, porque eu queria ir sozinha, não queria ir junto com meu pai. Queria ir sozinha, sentada no banco sozinha, né? E aí eu tava lá, essa moça, eu lembro até hoje, chamava Sandra, ó. E quer dizer, eu não lembro mais dela, mas eu lembro da história que ficou, né? Aí o que acontece? Ela sentou do meu lado e ela foi conversando, ela ia descer também em Cornélio, ia desembarcar lá na mesma cidade que eu. E ela foi conversando o tempo todo comigo. Era para ela pegar um outro ônibus que ela faria, ia esperar um outro ônibus que era mais tarde. Ela pediu pro meu pai, que nós morávamos embaixo da rodoviária. Aí meu pai falou assim, a gente mora ali. Ela falou, posso descer e continuar conversando com ela? Aí meu pai falou, pode, né? Assim, sei lá, essa moça, de onde é e tal. E nós ficamos conversando. Ela foi brincando comigo de quem pisa no risco é mulher do sapo. Já viu essa coisa? Quem pisar no risco, mulher do sapo. E nós fomos andando da minha casa até na esquina, da esquina até minha casa. Assim nós ficamos horas conversando e conversando e conversando. Quando foi embora, ela me deu um beijo, né? E falou assim pro meu pai, o senhor tem que levar ela pra escola já. Aí meu pai ficou, não sei esse negócio de levar na escola ainda não, menina não tem nem idade pra nada. Aí eis que, lembra aquela freira? Ela era de um colégio particular na minha cidade. Chegou lá, que ela já tinha conversado com meu pai, sabia onde meu pai morava, falou, olha, eu tenho uma bolsa de estudo para dar para sua filha, porque ela é muito esperta, ela é muito inteligente, e eu quero muito que ela vá estudar lá. Só que tinha uma outra escola, também particular lá, onde a gente já era amiga, onde minha irmã mais velha já tinha estudado. E aí meu pai, quando conversando, ele não sei como chegou, né, pra dona Yolanda, que era dona da escola, e falou assim, a menina ganhou até a bolsa para estudar lá no outro colégio. Aí ela falou, não, vai estudar lá na minha escola. E o meu primeiro contato, então, com a escola, com a instituição escolar, foi esse, assim, foi dessa forma que eu entrei. Oi, Miriam! Boa noite, seja bem-vinda. Foi dessa forma que eu fui para a escola. Só que chegou na escola, eu era muito danada, muito serelepe, e eu não parava em momento algum. E desde aquela época, eu já tinha dentro de mim o desejo e a vontade de continuar brincando. Eu queria continuar na sala de aula brincando. E é lógico que muita coisa, pensando em um modo tradicional, com a alfabetização com a abelhinha, imagina, não foi muito fácil. Porém,
apesar da escola ser uma escola tradicional, ela abria para novidades. A diretora e a dona da escola, elas eram pessoas muito lúdicas. E foi isso que me fez crescer e ser apaixonada por tudo isso. Ser uma criança serelepe me ajudou bastante. Oi, Andréia, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Vamos começar, então? Quero falar um pouquinho com vocês. Que acontece sempre, é recorrente a gente perceber professores que estão em suas salas de aulas, no seu ambiente escolar e começam, por que a minha turma não está me escutando? Às vezes ela vai com um conteúdo super interessante, super legal, leva um monte de materiais que ela preparou, cartaz e isso e aquilo, mas mesmo assim os alunos estão falando, que não param de falar, não dão atenção ao que ela fala, parece que o que ela está falando entra para um ouvido e sai para o outro. Isso você já ouviu alguma coisa parecida? Será que o problema está com os alunos? Porque a primeira coisa que ela fala é, essa turminha não dá, né? Essa turminha é muito difícil, eu acho melhor eu dar um outro jeito, e aí dá aquela bronca, fica quieto, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas será que é a metodologia que ela está usando? A forma de levar essa metodologia? Ou é a postura? Pode ser que seja a culpa da escola, já pensou? Porque é sempre mais fácil, já dizia Raul Seixas, achar que a culpa é do outro. Já ouviu esse ditado? Ou pode ser culpa da família, ou do sistema. Bom, a gente sempre acha uma forma de distribuir essa culpa. Essa culpabilidade, ela não deveria de jeito nenhum existir, porque ela não é verdadeira. Olá, Luciene, seja bem-vinda. Na realidade, há um fator muito maior e muito além. Quando você vai para a sala de aula e leva consigo a culpa, ou o que será que... Já alguma coisa já está caminhando errado, já não vai ser legal nesse sentido. Então, para que a gente possa, vou voltar um pouquinho, para que a gente possa responder a nossa pergunta de como é que eu faço para que o meu aluno possa me ouvir melhor, ou onde será que está o problema, por que esse problema está tão grande, eu preciso entender o processo de educação da história. Se hoje nós estamos aqui, como estamos, somos reflexo do que vivemos. Então, nós vamos lá para trás um pouquinho, e através do tempo, a gente vai pensar na espécie humana. A espécie humana, ela desenvolve o aprendizado. Primeiro, assim, se a gente pensar como um mamífero e outros animais, que são todos os mamíferos, eles vão aprendendo diretamente através da observação, né? Através da observação dos mais velhos. E isso, na condição humana, é muito pertinente. Aprendemos observando o mais velho. Mas aí a gente dá um salto e vai para a Grécia Antiga. Por que nós vamos na Grécia Antiga? Porque a Grécia Antiga, ela tinha se você começar a entender as tendências educacionais e os movimentos dos pensadores, nós precisamos olhar como é que foi isso historicamente. Como é que isso se enquadra na história do ensino, né? Como é que ele vai se processando. Então, na Grécia Antiga, o que a gente tinha? A gente tinha Sócrates com um conceito democrático ali totalmente colocado para a gente, uma vez que a Grécia não tinha um líder específico, o sistema de governo era muito fácil de propor isso, essa troca que traz Sócrates com a maiêutica e também com a dialética, que aí é onde ele entendia que todo o processo de ensino e aprendizagem se dava a partir do momento que havia troca. Quando eu falo, você fala e nós juntos construímos o saber. Nós juntos descobrimos o conhecimento. Isso é um fato fundamental
que precisa ser. Aí depois disso, o que nós temos? Nós temos a chegada de Platão como discípulo e cria a academia. Aí a gente vê de onde vem o termo academia, né? Acadêmicos. Daí, junto com ele, aí já dizia Platão, uma coisa que é interessantíssima a gente pensar, quando se fala em Platão, Platão já dizia que o brincar era uma forma de estudar, era de ter contato com o conteúdo. O estudo era uma forma de brincar. E isso ajudava já no entendimento do ser humano. Aristóteles, por sua vez, ele vem e traz o Liceu de Peripatéticos. Quem assistiu Merli vai lembrar bem disso, que é aquela parte onde ele dizia que você aprende andando. Então, que o ensino não estava parado, não precisava de um local específico. Através de andar, a gente vai conversando, vai trocando, e aí sim chega-se a descoberta de algo, chega a revelações importantes, o ensino, ele concretiza a partir disso, nessa troca. Daí vem, junto com ele, o conceito de cidadania. Muito bem, só que estamos bem nesse andar aí, com os gregos, na Grécia Antiga, mas chegam os romanos e já tira isso da frente, mas continua com um sistema ainda democrático, porque tinha Senado, etc. Então, ele acaba continuando com isso aí por mais um período. Quando chega Júlio César, pouco antes de Cristo, como o primeiro imperador, ele acaba com a parte do sistema democrático. Isso já fica sem ter, não tem mais essa de troca, o ensino já começa a ficar de outra forma. E aí vem Otávio Augusto e acaba com tudo. Otávio Augusto se torna o imperador e sepulta o pensamento de democracia. Ele instala a ditadura já vinha com Júlio César, e aí com Otávio Augusto ela se empodera, ela toma força. Bom, nós temos daí um salto para a Idade Média. Por que temos que entender a Idade Média? Ela é muito relevante agora, porque é onde vem o sistema o processo de ensino escolástica, que é da onde deriva a palavra escola, que é onde o poder está na mão de quem? De quem? Da igreja. Muito bem. Quando chega a escolástica na mão, nos nossos pensamentos, no nosso processo de ensino, o que acontece? O professor não vai mais caminhar, não vai mais andar, não vai mais trocar. Ele detém a sabedoria, ele detém o conhecimento, ele vai até a sala de aula. É daí que vem o nosso sistema salas de aula, né? Ele vem, aí a gente pensa que com eles vêm as cátedras, aí a gente, se olhar até as nossas universidades hoje, a gente vê as cátedras, as cadeiras de um lado, cadeiras de outro, ainda temos isso nas nossas universidades, e isso perdura durante um bom tempo, e com uma força total, onde os alunos ficavam, inclusive, entediados, porque eles já não podiam mais falar. Não existia essa coisa de troca como havia antes. Você senta, ouve o que eu vou passar, e o que eu vou passar é o que é o correto. Não existe essa possibilidade de questionamento, de dúvida, de reflexão, de poder realmente chegar o saber. O saber era detido na mão de um e levado para o outro dessa forma. Mas Inácio de Loyola traz para a gente o Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum é o primeiro método, que é o projeto pedagógico de curso. É o nosso primeiro projeto pedagógico de curso. Ele dá uma forma que começa a preparar pessoas, né, os jesuítas, para ensinar. E aí, com os jesuítas, a gente consegue abrir a forma de ensino, apesar de ainda ser e estar completamente dentro do escolástico, isso não muda, mas tem outras formas de chegar, porque os objetivos eram maiores. Eu não levava só o saber, não levava só o conhecimento, eu também precisava, ainda mais quando se fala de encontrar terras novas, eu também preciso desse ser que eu estou passando o conhecimento nas minhas mãos, entre aspas, aí. Aí entra René Descartes, que dá um salto, nos liberta
com o renascimento, junto com ele vem o renascimento. O que é o renascer? Renascer é começar de novo. Por que o nome foi isso? Já parou para pensar? Por que nesse período, o período foi chamado de renascimento? Qual é a força que isso tem? É simples e unicamente, é a necessidade de mudar. Já não dava mais para ter exatamente da forma que estava. Precisava ter retomar ao jeito antigo. E aí se torna de novo o movimento de dialética. Volta à Grécia Antiga, a forma de ensinar da Grécia Antiga. E logo na sequência, nós temos o quê? Algo que vai fazer toda a diferença, que é o iluminismo, que vem onde ele incentiva o homem a dar vazão à sua essência, onde ele filosofa, ele sabe que não deve ser mais só, não é uma visão cética, você precisa questionar e instigar o saber. Ele não fica desacredita completamente o que é dogmático, né? E aí entra quem? Tcharam. Quem que você acha que vem? Kant. Kant vem com uma conquista grande da liberdade. E aí, seguido dele, Jacques Rousseau, e nós vemos Dewey com a interação, onde começa o ensino, nossa educação ela muda, ela começa a ter aí outra forma de poder observar e ver o ser humano. Muito bem, entra o construtivismo na frente. E aí a gente entra direto para a nova geração. Século XIX, século XX, ele traz aí uma nova geração de educadores. Nós temos Steiner, Maria Montessori, aí depois vem Vygotsky, vem Piaget, e uma grandíssima contribuição no Brasil, Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, que tinha um contato enorme com toda essa forma. A gente não pode esquecer dos novos, né, dos modelos de aprendizagem, onde todos eles, apesar, a gente vai falando de Paulo Freire, Rubem Alves, todos eles tiveram metodologias que eram pertinentes e peculiares à sua forma de ver, a sua forma de instigar o tempo todo o aprendizado no aluno. Pensando na criança como sempre modelo de aprendizagem. É óbvio que ainda temos, como é uma mudança que vai acontecendo gradativamente, isso não é da noite para o dia, né? Então, vai haver pequenas mudanças, pequenos saltos, pequenas modificações. Mas aí a criança já passa a ser o centro de modelo de aprendizagem. É ela, a preocupação é ela. Muito bem. Aí nós vamos falar o que esses educadores todos querem. Eles querem fazer para a criança um adulto muito melhor em todos os seus aspectos. Mas espera, isso é a mesma coisa de Sócrates, de Platão, e a gente volta com um ímpeto total, pensando, para que eu consiga fazer para a criança um adulto muito melhor em todos os aspectos, precisa haver um comprometimento. Esse comprometimento, ele é um comprometimento com todos os educadores. Mas quem são os educadores? Os educadores, eles estão implícitos dentro da família. O primeiro berço de educação é a família. Depois a gente tem a escola. Com a escola, o professor, vou chamar de professor, que eu poderia chamar de educador. A nomenclatura, ela vai ser, não vai ser relevante, porque é a atitude que vai fazer a diferença. Todos os profissionais que estão em todos os segmentos, eles acabam contribuindo, todos nós, a sociedade como um todo, acaba contribuindo para que haja realmente um exercício à prática do conhecimento entregue à criança para mudá-la ou para ajudá-la a descobrir como ser um adulto melhor, né? E aí o que a gente tem com isso? A gente tem Heráclito com nada dura, exceto as mudanças. Essa reflexão, ela é muito séria. Nada dura,
exceto as mudanças. Elas são importantes, relevantes e emergenciais, principalmente agora, falando da atualidade. Se eu quero ser um educador lúdico, porque se o meu problema, a gente está pensando em como eu posso ter a atenção do meu aluno, eu preciso descobrir vários aspectos aí que podem estar interferindo. Então, se eu quero ser um educador lúdico, eu preciso realmente operar mudanças. Agora, eu te pergunto, todo mundo que está aqui comigo, você está preparado para as mudanças? Porque a gente fala. Mas será que na hora, no dia a dia, que a gente está com as nossas crianças, a gente realmente está preparado para fazer essas mudanças? Sabe por que eu falo isso? Porque a primeira mudança, por onde que eu vou começar, por onde eu vou florescer, como eu vou fazer com que eu consiga trazer ludicidade para a minha aula? A partir de uma atitude de mudança, a partir da preparação do ambiente e da observação à criança. Isso, ele é implícito em todas as formas de ensinar. Quando eu digo atitude de mudança, eu, adulto, que já fui alfabetizada, já passei por toda a educação aqui, continuo construindo minha educação, é aí que está, o que a gente não pode desmerecer que o nosso aprendizado se dá constantemente. Inclusive, nascemos aprendendo e vamos morrer aprendendo. Vamos terminar a nossa missão aqui aprendendo. Constantemente estamos aprendendo. Mas eu preciso resgatar a minha infância. Como que é esse resgatar a minha infância? Sabe aquela Valéria que brincava, que pulava, que tinha curiosidade? Ela precisa voltar. Ela precisa voltar e estar presente. Presente totalmente na hora de pensar no lúdico. Você brincou. Diz pra mim qual a brincadeira, ou volta pra mim no tempo e pensa quais eram as brincadeiras que você mais gostava. Qual a forma que você tinha de aprender brincando? O que você lembra quando te faz essa pergunta? Qual a brincadeira que te fez aprender algo? Ah, nenhuma brincadeira me fez aprender nada. Claro que fez. Fez sim. Você pode não reparar. Mas todas as brincadeiras te davam um aprendizado. Nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho. Quando eu falo de mudanças, eu falo de planejamento. Tudo que você for fazer, você precisa olhar o conteúdo programático, como que ele está, e dentro dele, o seu planejamento, ele está aberto a mudanças? Você vai colocar no seu objetivo geral, no seu objetivo específico, quais as mudanças que você vai ter? Qual vai ser o recurso que você vai utilizar para trazer essa ludicidade para dentro da sala de aula? Postura. A postura, ela requer exatamente o olhar para si mesmo e olhar para o outro, criar relacionamentos. Esses relacionamentos, quando a gente fala disso, a gente fala de você se relacionar com todas as pessoas da escola e com quem? Com a sua criança. Mas de verdade, relacionar, mas eu estou todo dia com eles ali, eles estão ali. Será? A gente vai descobrir que nem sempre a gente está com a criança ou tem um relacionamento com a criança da forma que nós deveríamos ter se nós quisermos trazer o lúdico para dentro da sala de aula, o lúdico para a forma de aprender. Muito bem, observar. As atitudes de mudanças vão na maneira com que eu observo o todo, com que eu observo a minha criança e cada aluno que está ali dentro, como que é a atitude de todo mundo, porque muitas vezes você pode estar repetindo. Porque eu não conheço muito bem dessa série, não conheço muito bem disso ou daquilo, e acaba repetindo erros. E aí, como que fica? Então, você precisa, sim, ter certeza de que as suas atividades, todos os recursos que você pegou, trouxe para o seu conhecimento novamente, resgatou, colocou no planejamento, e aí você vai precisar colocar em prática. Na hora de colocar em prática, porque não adianta nada, papel não vai aprender nada, meu bem. Papel não é gente. Tá no papel lá no planejamento, tá tudo bonitinho, olha que lindo, essa professora faz tudo desse jeito que lindo. E na prática? Na prática, de verdade, ser lúdico, estar disposto a querer essa mudança, querer ver isso, você tem que praticar. E quanto mais se pratica, melhor se fica. Ponto. Preparação do ambiente. Como que
eu vou dizer assim, mas como que é essa preparação do ambiente? Já sei, coloridinho ali, coloridinho aqui. Ai, que monte de nuvenzinha! Não é nada disso. Nós estamos falando, a escola é o lugar do lúdico. A escola é o lugar do lúdico. Eu preciso possibilitar que o lúdico esteja aqui, presente, em tudo, na estrutura dela, desde a estrutura até a formação do corpo docente. Todo, e não só o corpo docente, todas as pessoas que estão, desde da pessoa que recebe o segurança que está ali na porta, da moça da cozinha, todo mundo faz parte disso. É um todo, não dá para ter só pela metade. Então, bons treinamentos vão ajudar bastante. Aí nós temos observar a criança. Como que é isso, observar a criança? É olhar a criança através da ótica da criança. Porque muitas vezes a gente olha a criança lá e você aqui. Não. Olha a criança como se você fosse criança. Se você fosse criança e fosse tratado da maneira como você está sendo tratado, como é que você reagiria? Sabe aquele ditado antigo que tinha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Não, aqui está tudo errado. Você precisa fazer o que você diz, a criança precisa entender que ela pode fazer o que você diz e pode repetir isso, sim, porque a repetição vai ajudá-la. Mas você precisa primeiro aprender a ter atitudes diante da criança que é a mesma atitude que talvez você tivesse com o adulto. Aí você vai falar assim para mim, não, eu tenho muito melhores com uma criança, porque com o adulto ele vem cheio de máscaras e escudos e eu não consigo acessar. A criança eu acesso muito melhor, então eu lido muito melhor com a criança. Então lida melhor com a criança o tempo todo. Assim como você pede licença para um adulto, peça licença para a criança. Assim como você olha nos olhos do outro para falar algo, olhe nos olhos da sua criança para ensinar. Não importa, aí você vai falar assim, mas eu tenho 40. Ó, meu bem, olhos de águia. Vai achar um tempo para poder fazer isso. Senão, não adianta. Porque a ludicidade, ela é esse comprometimento, ela é esse tete a tete, esse olho no olho, essa verdade. Se não houver verdade, não há como entrar na ludicidade. Muito bem. Opa. Brincar. Aí, porque a gente fala de ludicidade, a gente vai falar assim, ai, ludicidade, todo mundo brinca, né? Que eu falei lá então atrás, olha, as pessoas brincam, mamíferos brincam. Ai, a ludicidade tem a ver com brincar, brinquedo e jogo. Não é só isso, é muito além do que isso. O brincar, ele faz parte, sim, da vida das pessoas. Ele é natural, ele está ali nesse crescer. Você aprende, o bebê aprende observando. Porém, as culturas são diferentes. Então, precisa ser estimulado e precisa direcionar esse brincar. Precisa ensinar a brincar. Oi, como assim ensinar a brincar? É exatamente isso. O que é o brinquedo de uma, o brincar de uma é diferente do brincar da outra. As culturas são diferentes. E aí você tem que proporcionar, aí vamos voltar um pouquinho na escola, na preparação do ambiente. Você é do maternal, não, minto, vou atrás. Você é do berçário, olha, dos bebezinhos. O que o bebezinho vai fazer na escola? Gente, acabou a época em que se dizia que ensino infantil, educação infantil, era lugar de pendurar a criança para ficar no espaço cuidatório. Não é isso. Não, ela é um espaço de aprendizado constante. E aí, ser um espaço de aprendizado constante, o bebê aprende através de estímulos. Ele aprende, você precisa dar possibilidade dele ter a altura do bercinho dele, por exemplo, o pequenininho, ter a altura do bercinho dele, brinquedos que sejam assim, que estimulem a visão, que dê nele o desejo de escolher se ele vai tocar com as mãozinhas ou com os pés, que ele possa de verdade interagir com o que ele tem ao seu redor e não que ele só ouça ali, ai, toma, põe o espelho na boca, põe o seu quê. Não, olhe para esse bebê, você que cuida no berçário, estimule o bebê, porque ele pequenininho, ele tem sim
A partir do momento em que ele tem esse contato, tem a possibilidade de ter o lúdico perto dele, ele tem a possibilidade de aprendizagem muito maior, muito mais rápida. Vai ser muito mais concreto. Você está preparando, não esqueça, quando chega o bebê na sua escola, você não está preparando ele simplesmente para daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você está preparando ele um adulto melhor. Esse é o objetivo maior da educação hoje, é transformar as pessoas, as crianças, em adultos melhores. Muito bem. Que ele possa fazer as escolhas, que ele possa ter os objetos à sua disposição. Aí depois que ele já brincou no bercinho e tal, ele já está sentando. Se ele está sentando, ele já tem um movimento corporal. Estimule esse movimento corporal. Cante para que ele possa ouvir de onde vem a voz, para que ele possa se virar e procurar o que está acontecendo, para que ele queira ir, para que ele tenha de verdade ao seu alcance forma de explorar. Dê objetos que ele possa explorar, o que ele consegue tocar, se é áspero, se é macio, se é duro, e deixe que ele leve na boca, não tem problema, mantenha tudo higienizado, mas ele precisa levar na boca, até porque através da boca ele está experimentando, ele está descobrindo o mundo. Imagine, se coloque no lugar do bebê. Como é que é isso? Aí o bebê começa a engatinhar e sair por ali, né? Ai, meu Deus, aquele menino muito bom aqui, sério, se você sair daqui, eu... Para! Então vamos preparar melhor os nossos educadores. Ele tem que explorar, não só pelo corporal que ele está desenvolvendo, pela coordenação motora dele, ele explora todo o conhecimento do próprio corpo, mas além disso, ele está descobrindo um mundo novo. Os sentidos vão ajudar muito. Bom, aí comunicação com esse bebê, com essa criança pequena. Qual é a forma de comunicação que ela tem? Me conta, você. Bebê chora. Ri. E, que mais? E movimenta. Ele movimenta. Então, esses 3, se por um acaso a criança está chorando, alguma coisa está errada, ela quer comunicar alguma coisa para você. Aí você vai dizer assim, ó, mas ela está fingindo, você sabe, né? Que é pequenininho, mas já finge. Não finge. Criança não tem estrutura neurológica já pronta para que ela possa fingir algo. Quem finge é o adulto. O bebê descobre e ele usa da inteligência. Vamos respeitar a inteligência desse ser. Ele usa a inteligência para se comunicar. Ele sabe que chorando ele vai ter a sua atenção. Ele sabe que chorando ele está precisando. Ele já entendeu que você é o adulto. Ele já entendeu que é através de você que ele vai ter o que ele precisa. Ou o que ele necessita naquele momento. Que ele não tá, é você que vai entender o problema dele, é você que vai ajudá-lo. Ele já sabe disso, então ele vai chorar. Assim como ele vai rir. Rir todas as vezes que você proporcionar isso para ele. E aí, o que a gente tem? A gente tem como ajudá-lo através das investigações, que ele possa investigar tudo que está à sua volta. Muito bem. Os pequenos, saindo um pouquinho, um pouquinho aí do tempo que a gente está, o bebê estava na fase sinestésica, aí a gente vai agora, a partir dos 2 anos, trabalhar um pouquinho com as imitações e com o imaginário, né? Bom, como que a gente vai funcionar isso? Isso é tão legal. O lúdico, como é que eu levo? Porque a criança já por si só já está descobrindo o mundo, ela já passou daquela parte onde ela vai para lá e para cá, mas ela ainda, olha só, ela já bateu panela, já abriu portas, porque o abrir e fechar faz parte, né? E aí quando a gente fala que o aprendizado e o sistema, ele vai inteiro, eu falo de desenvolver essas habilidades também e ser estimulado em casa. Mamãe, papai, tá vendo? Em casa, né? Ah, não, eu acabei de arrumar a casa. Deixa a casa. O bebê precisa fazer isso, né? A criança precisa fazer isso. Aí as atividades com os tempos dos menores, elas têm que ter, com os menores, ela tem que ter tempo rápido. A dispersão dele é maior.
Por quê? Porque o que é interessante, vem, pum! Não tem essa coisa de ficar muito tempo além. Aí ele vai dar, já está trabalhando a imaginação. Então ele começa a dar comidinha. Por que ele está associando essas coisas? Ele está repetindo isso. Ele está repetindo o que ele vê no cotidiano. O dirigir. Ele, além de trabalhar toda a fonética, né? Quando a gente fala nos sons que ele vai brincar com ele. E você pode estimular e incentivar isso. Vai trabalhar com o imaginário dele. Vamos. É mesmo? Faz de conta. Deixa o faz de conta vir. Faz de conta. Dê a ele a forma que ele puder de entrar e assumir personagens diferentes. Pri, tudo bem, Pri? Como vai? Seja bem-vinda. Aí a gente vai pro brinquedo e brincadeira. Qual é a diferença? O que tem a ver uma coisa com a outra? Todos os brinquedos, tudo que ele imitar nessa fase, ele vai ter o quê? Principalmente, como você, educadora, que está no ensino infantil, está ali no pequenininho, vai trabalhar a atenção. Você vai pôr espelho para que ele possa ver, para que ele possa descobrir a si próprio e descobrir o outro, dê para que ele possa usar chapéus, dê para ele condição de experimentar coisas diferentes, pegar um objeto que já existe e dar uma funcionalidade diferente. Então vamos pegar um pano, um lençol grande, colocar todo mundo em cima, vamos todo mundo viajar, vamos de barquinho, leva ele para viagens, explore o imaginário dele, que é esse o ponto onde ele vai desenvolvendo cada vez mais a aprendizagem dele. Muito bem, estamos crescendo, estamos passando. Agora você chegou num outro momento onde você já saiu, o mini grupo já está aqui nas suas mãos. E como é que você vai desenvolver os conteúdos dessa turminha mais velha? Essa turminha que já brinca no parquinho sozinha. Esse sozinho é o brincar livre, que ele não está direcionado especificamente, que é absolutamente importante, necessário para que ele possa ter tomadas de decisões, para que ele crie melhor a socialização, trabalhe os relacionamentos, tudo isso ele vai estar ali trabalhando ali direitinho no brincar livre. Mas ele já tem jogos que tem regras, ele já você consegue dar para o seu aluno de ensino infantil, do mini grupo, maternal, os maiorzinhos, já estamos aí falando do pessoalzinho de 4, 5 anos, já consigo dar a eles regras, jogos que vão ser direcionados, específicos para você estimular o quê? Essa aprendizagem dele. Como que eu vou trabalhar roda, brincadeira de roda? As brincadeiras de rodas e a amarelinha, se a gente resgatar o folclore, por exemplo, a amarelinha trabalha equilíbrio, trabalha números, vai trabalhar o esperar, porque você precisa, e aí tem, não, mas agora é minha vez. Não, precisa seguir regra, precisa primeiro todo mundo passar pelo 1, depois passar todo mundo pelo 2, ou cada um vai galgando de acordo com o seu, por exemplo, citando a amarelinha como um jogo para você trabalhar a ludicidade de forma efetiva, é que você está no seu conteúdo trabalhando números, traz para fora, brinca com isso, explora isso, faz com que ele consiga ver esses números. Outra atividade que você pode trabalhar são as atividades de coordenação motora, que vão trabalhar lateralidade. Então você vai trabalhar com ele, sim, exercícios que são maravilhosos, que vai dar para ele a atitude que ele vai poder, além de viajar no crescimento, ele vai trazer isso para a rotina. Você precisa trazer as atividades que você quer desenvolver. Se você quer uma atenção maior dentro da sala de aula, você precisa estimular isso na rotina. Então, através desse brincar, você vai trabalhar, deixa eu voltar aqui, vai trabalhar com ele outros combinados com ele. Combina direitinho quais vão ser as regras, o que é que pode estar inserido nesse jogo, que tipo de oficina você pode trabalhar. Deixa que ele se suje, deixa que ele experimente. Senta com ele no chão,
A escola precisa então providenciar uma roupa onde você pode sim sentar, tocar e brincar e se sujar, porque se ele não criar com você uma afinidade e uma identificação, ele não vai conseguir entender que aquilo é legal, que aquilo realmente é legal. Aquilo é legal e está ensinando. Então vamos trabalhar o minhocário já. Já dá para trabalhar minhocas? Dá para trabalhar, não tem medo, pode brincar, explica, fala dos pequenos animais. E aí você vai poder ir desenvolvendo cada vez mais essa parte do lúdico para o ensino infantil. Bom, como é que eu trabalho então a força? Como é que eu trabalho? Porque aí você fala, nossa, mas eu preciso, daqui a pouco eu entro com alfabetização. Então você precisa estimular outros fatores. E na sala de aula, sua sala não precisa estar só de uma forma. Tenha liberdade de modificá-la. Então tenha tudo que está preso na parede, traz para perto dele, traz ao alcance dele. Faça mais jogos da memória, faça com ele jogo de memorização, faça com ele um jogo que todo mundo fala assim, nossa, mas vai de novo trabalhar esse dominó, faça um dominó, mas aquele dominó onde tem a palavra e a figura, não. Faça outro tipo mesmo, com números, trabalhe o dominó humano, coloque peça de dominó nele, faça essas peças e ajude ele a somar, a contar. Isso vai estimular bastante e modificar a sua forma de ensinar. Aí eu venho aqui. Como que eu faço para trabalhar a ludicidade dentro da alfabetização? Bom, primeira coisa que você precisa saber. No processo, quando eu vou trabalhar a alfabetização, eu começo antes a modificar as possibilidades que eu tenho. Eu não preciso pensar só no que ele vai decodificar ou no que ele terá de que escrever. Não é só a escrita ela é importante, ela virá. Mas antes disso, eu preciso dar para ele uma consciência corporal. Eu preciso trabalhar bola com ele. Trabalhar a bola é jogar a bola de um para o outro, trabalhar joga e segura, joga para o outro, joga. Toda forma de utilizar a bola para que ele tenha esse equilíbrio, esse contato, vai ajudá-lo na hora que você estiver trabalhando a coordenação motora fina. Parece que não, mas é. Isso vai ajudar na escrita. Ele precisa ter equilíbrio. Se ele não tem equilíbrio, como é que ele vai escrever depois na linha? Como é que ele vai trabalhar a sequência? Como é que ele vai entender que é da esquerda para a direita? Tudo isso você vai trabalhar a partir do lúdico. Então eu vou fazer com ele nas fitas, posso trazer fita, prega a fita e vai junto, fazendo as letras, tá? Monta com o corpo. Eu posso trazer essa letra para fora, né, para fora da sala de aula ou dentro da sala de aula, mas eu posso principalmente dar para ele exercícios, por exemplo, anda em cima da corda, passa na corda. Tudo isso vai ajudá-lo na hora de trabalhar a alfabetização. Dê para ele coisas mais durinhas, se ele tiver ali, para ele entender o tônus, como é que ele vai trabalhar a força, ou se ele tem muito mole, como é que ele vai segurar o lápis, como é que ele já segura o giz, mas deu o giz grosso, como é que eu vou trabalhar com essa mais fino? Vou dar canetinha, não dá canetinha, evita a canetinha, dê trabalhar o cursivo com os dedos, a tinta guache, trabalhe com tinta, deixe que ele coloque um craft grande lá fora no pátio, deixa que ele explore isso, que ele possa desenhar o seu corpo, o corpo do amigo, para que ele possa trabalhar a psicomotricidade. O tempo todo ele já está trabalhando isso. Trabalhos de pinça, de elementos que vão dar para ele essa possibilidade aqui do pequeno, que já deveria ter sido trabalhado lá atrás, com os bebezinhos, lembra? Agora ela vai ser fundamental. Muito bem. Aí a gente tem aqui, cada um no seu quadrado. Quais são os fatores que estão relacionados à falta de atenção? Muitas vezes a falta de atenção, ela está relacionada a simples e unicamente a nossa forma de aplicar a atividade.
que não está sendo lúdico o suficiente, que não está sendo de maneira adequada para aquele um. Se você tem 12 na sala, são 12 diferentes. Se você tem 30 na sala, são 30 diferentes. Então, os olhos do educador, ele precisa ser minucioso, ele precisa conseguir olhar e perceber cada aluno que ele tem. Como cada um responde à forma com que você está levando. Então, você vai fazer um varal, por exemplo, um varal com ele, uma atividade com varal de imagens. Tem um que não vai nem prestar atenção, outro vai responder aquilo. Então, estar atento para tudo isso vai ajudar muito a você entender que tipo de desatenção está tendo. É uma desatenção que está comum da minha forma de ser, ou dentro do processo educacional, se a gente olha da psicologia, ele está dentro do fator de desenvolvimento igual a de todos? Que isso a gente tem na didática da psicologia, a gente tem todos os fatores. Né? Então, a gente consegue ver a fase do desenvolvimento. O seu aluno, ele se enquadra dentro da fase do desenvolvimento? Ele já está sendo estimulado? Muita gente fala assim, eu vejo muito isso. Gente, mães dando tablet na mão da criança e a criança fica só aqui. A criança pode ficar aqui, não tem problema. É importante também esse acesso ao tecnológico, mas ela precisa se movimentar, ela precisa pular, ela precisa correr, ela precisa saber quando parar, inclusive dessa forma. Porque aí você olhando, você vai entender que a forma de desatenção, a desatenção dele, pode não ser um problema que tem a ver com o desenvolvimento simples e unicamente da sua forma de ter. Pode ser um problema que precisa estar, de novo, de mãos dadas com outros profissionais, médicos, neurologistas, pediatras neurológicos, conseguem identificar bem isso. Psicólogos vão ajudar. Aí os professores na observação, e aí a escola como um todo, no preparar, olha, o médico foi levado a criança ao médico e foi detectado que ela foi diagnosticado com X patologia. Tá, esse diagnóstico, ele serve para que você possa trabalhar melhor esse ser humano e não para rotular o ser humano. Ele serve para que você possa entender como é que você vai levar para esse seu aluno o despertar dele, como ele vai estimular a curiosidade, como vai estimular a atenção desse aluno. Então, a família precisa sim abrir para a possibilidade de o professor estar atentando. Olha, está vendo, ele não está respondendo dentro de um quadro que a gente está acostumado. Então, dá para olhar o seu filho com muito amor e carinho e ver que quanto mais cedo você levar ele para um profissional totalmente capacitado, e diagnosticar, ter ou não ter isso, vai ajudá-lo muito mais. Afinal de contas, voltando, nós queremos formar pessoas melhores. Muito bem. TDA, chamado. Muita gente pensa, o TDAH é só hiperatividade. Não. Tem algo que acontece, que é muito interessante no cérebro, que tem a ver com o tamanho do cérebro, tem a ver com onde ele guarda e processa as informações, como essas informações chegam. Tem gente que fala, geralmente os meninos são mais hiperativos, então eles são os primeiros a ser mandados. Mas nem sempre, você pode ter uma menina super hiperativa e não percebeu, de repente. Mas também tem aquele que está quietinho no canto e que não está conseguindo enfrentar, que não está conseguindo você fala, ele não consegue entender o que você falou. Aí você vai fazer, o que eu faço com isso? Muito bem, como você pode ajudar, se já foi diagnosticado, já conversou com todo mundo na escola, que eu digo, os profissionais que estão em volta, vão saber como ajudar, como direcionar essa criança. Aí nós vamos falar em vários, a gente está falando do TDAH aqui porque é o mais recorrente. Agora a gente não está falando especificamente da inclusão, porque daí a gente colocaria os Down, o autismo e todos os outros diferenças que há nessa formação aí para a criança, que ela vai precisar sim ter uma atenção especial,
uma atenção totalmente voltada para ela, para que ela possa se desenvolver bem, né, e crescer como os outros, dentro das suas capacidades, das suas limitações. O que eu posso fazer para ajudar um aluno que já foi diagnosticado? Muito bem, sente ele na sua frente, mais próximo de você. Coloque ele para ser seu ajudante. Instigue ele através... E olha, essas atividades, elas servem para todos da sua sala. Elas são atividades lúdicas que vão colaborar com todos. Todos vão ajudar. Mas principalmente para esse, que você está voltando o olhar específico para ele. Valorize. Quando ele consegue fazer algo inteiro, bacana, então valorize isso, parabenize, mas não fica puxando, ai, que lindo, que bonitinho, que bonitinho. Ó, não subestima, né? Dê os parabéns, passe para adiante, coloque mais desafios. Eles são, principalmente quando a gente fala em hiperatividade, eles são, sim, adoram desafios, adoram estar atentos no que vai ter que fazer. Então, traz isso. Fala de novo, repete o que você tinha proposto. Acha uma forma diferente de vir. Porque muita gente fala assim, mas então como que eu faço? Olha, tem vários recursos e eu ficaria a noite inteira dando recursos aqui diferentes. Mas também é importante utilizar a criatividade, perceber o que está acontecendo e criar algo que seja específico. Quando a gente fala, trabalha o olhar, isso não só para o TDAH, mas também para as outras crianças que estão na fase de alfabetização. Então, nós vamos trabalhar o olhar, trabalho exercício, eu vou tirar o óculos para ficar bem tranquilo, que ele possa fazer para lá, para cá, para cima, para baixo, de atividades que ele vá trabalhar essa movimentação dos olhos. Isso vai ajudar na hora da escrita, que ele vai precisar olhar de um lado para o outro, que ele vai precisar perceber o que está onde. Outra dica interessante para ficar e chamar mais atenção, se você está trabalhando já conto ou está trabalhando literatura, traga uma música, pega uma música do nosso e-book, tem várias músicas que você vai poder aplicar, que você vai ter atividade, você vai brincar com ela, vai transformar ela e pode trazer também na hora da alfabetização. Por quê? Você vai pegar essa música, vai pôr o trecho com eles. E aí quando vai falar assim, olha, todas as vezes que eu disser na música, por exemplo, a música tem cedo, toda vez que falar cedo, vocês têm que dar um salto e levantar os braços. Então você começa a ler a letra da música, ler a letra, não canta, hein? Aí fala cedo, todo mundo levanta a mão. Agora aumenta isso, faça então diferente, vamos aumentar. Como que eu posso aumentar isso? Então eu vou falar todas as vezes que eu falar cedo e vocês vão levantar os braços e saltar, e todas as vezes que eu falar, por exemplo, rodopio, todo mundo dá um rodopio. Todas as vezes. E aí você vai fazendo isso. Isso não precisa necessariamente ser só com música. A música porque é um estímulo, porque depois você vai colocar ela para ele também dançar, para ele brincar com ela de uma forma com que o aprendizado esteja. Por exemplo, a gente tem aquela põe a mão direita dentro, põe a mão direita fora, põe a mão direita dentro, sacudo ela agora. Isso é uma forma de você ensinar a lateralidade, trabalhar o espaço corporal, totalmente a consciência corporal do seu aluno e cantando, né? Então a gente tem várias outras formas. Ditado de figuras. Então você vai trazer figura, por exemplo, para ele, mostra a figura, tirou a sequência, ele vai ter que falar qual a sequência que ele deu. Bom, nós estamos aqui. Não é uma função, toda essa brincadeira, todo esse correr, pular, tudo isso que você está me falando para levar para a sala de aula, é algo que eu vou desenvolver. Não é o preparador físico, ou é o educador físico que está acostumado. Não, isso faz parte do seu ensino. É da sua forma de ensinar. Pais e escola desenvolvem junto. Então, nós vamos levar esse lúdico, tudo que você acha que é pertinente à sua infância, que é relevante, traga para a sua sala de aula. Traga para o convívio escolar.
para que ele possa ser diminuído. Opa, falhou. Para que você possa digerir ele em todos os segmentos, que você possa aplicar, saber onde você vai aplicar cada um deles. Muito bem. Atenção. Os seus alunos, a atenção deles está na forma com que você o ajuda a descobrir o mundo. Fazer com que ele seja o protagonista da aprendizagem dele. É como você estimula isso. Então, no folclore, vista a personagem, utiliza a personagem para trazer isso. A ludicidade, ela é sua ferramenta mais preciosa e eficaz. Então, como que você vai fazer? A partir do momento que você começa a fazer com que tenha momentos divertidos dentro da aula, que você faz com que a sua aula fique engraçada. Não engraçada porque eu vou achar alguém para ser pejorativo e trabalhar esse alguém como piada. Isso é a pior coisa que poderia acontecer. Isso leva para o bullying. Então, assim, não é isso. Nós estamos falando de trabalhar o cômico, trabalhar, inclusive, o olhar para o outro. Então, trabalhar brincadeiras que o outro possa tocar, que você possa, a criança pode tocar no amigo, possa descobrir o mundo através de outras formas. Então, se você olhar direitinho, por exemplo, se você fizer com eles, vamos trabalhar uma coordenação motora ampla aí que vai trabalhar. Pega, senta com eles, tem um paraquedas, que depois eu vou trazer para vocês verem, um paraquedas gigante, que você senta as crianças em círculo, coloca uma bola e todo mundo junto vai trabalhar isso. Então vamos fazer inclusive com as letras do alfabeto. A, B, C, D. Quando cair fora, a bola com a letra que caiu, você fala o nome de um amigo. Ou coisas que tem na cozinha, você espalha, por exemplo, na sua sala, muitas letrinhas, muitas letras. Eu quero coisas que tem na cozinha com a letra C, quem sabe com a letra C. Tem, aí vai trabalhando, tudo a partir da brincadeira. Você não precisa ensinar todo mundo sentado e parado. Você pode sim dar para ele mais, por exemplo, colocar lixa, e fazer com que ele perceba, em cima da folha, trabalhar a coordenação mais grossa, o tato, trabalhar a sensibilidade. Isso tudo vai ajudar muito. Eu queria saber agora, quem é que tem alguma pergunta? Sandrinha, quem está com a gente aí? A Kai está comigo aqui, me ajudando. Ela consegue ver, eu não vejo, né? Isso continua pertinente, eu não vejo. Kai, quem está lá com a gente? Não consigo saber certinho quem tá. Tem alguma pergunta? Vamos trabalhar a pergunta? Ainda não veio nenhuma pergunta. Não veio nenhuma pergunta? Vamos embora, gente. Traz a pergunta. Cadê? Venha. Venha. Deixa eu trabalhar uma coisa aqui. Eu acho que não. Não? Não o quê? Não tem pergunta? Uma coisa que é muito importante. Às vezes eu vejo o professor falando assim, nossa, mas as crianças são muito eufóricas. Calma. Euforia faz parte do desenvolvimento. Isso faz bem, mantém motivado. Você só precisa ajudar a controlar isso. Controlar no sentido dele perceber quando a euforia está tirando o ar, tirando o fôlego, né? Uma outra coisa importante da gente trabalhar, que é bem legal, que é o repetição. Aí você fala assim, mas repetição é uma coisa antiga. Não, ela pode parecer bobagem, ela pode parecer antiga, mas ela não é. Quando a gente trabalha a informação e ele repete a informação, ele vai sim trabalhando a oralidade, vai trabalhando outra forma de destacar isso. Outra coisa que a gente pode trabalhar com ele, demonstrar, quando acontece essa falta de interesse, por exemplo, você pode demonstrar para o seu aluno que você está insatisfeito. Né? Que aquela postura dele, quando ele está desatento, e, por exemplo, não há, até mesmo para aquele que há algo cognitivo, que é algo que foi identificado, você pode olhar para ele e conversar com ele, você não precisa gritar. Né? Porque o impulso é primeiro, senta todo mundo e grita. Dá para você debater com eles assuntos.
traga, estigue os assuntos. Então, assim, vamos falar de animais, por exemplo. Vou trazer para minha sala os mamíferos. Como que eu vou trabalhar isso? Então, explora tudo que tem. Traz para eles sentirem o que é um pelo, o que é um animal que tem o corpo, por exemplo, que não é pelo, mas é uma pele diferente, onde eles vivem, de que forma vive. Deixa que ele desenhe, que ele não faça simples e unicamente, monte com eles através de sucata, outros brinquedos. Por exemplo, vamos montar um porco com eles. Então traz sucata, faça a oficina. Enquanto faz a oficina, vai colocando o tema em ação. Outra forma bacana de você trazer o conteúdo para dentro da sua sala. Você está com eles, aí eles são pequenos e precisam trabalhar, por exemplo, coisas de rotina, higiene pessoal. Muito bem, faça uma brincadeira do sujão, do ursinho sujão. Se vista ou peça para alguém dentro da sua escola ser o ursinho sujão, que vai fazendo sujeira pela escola inteira. Aí você traz essa personagem e vai dar um banho nele, explicar por que faz mal. Então, trabalhar a atividade, grandes jogos, que depois eu vou passar para vocês numa próxima live. A gente vai trabalhar grandes jogos que eu posso fazer dentro da escola e que tem essa característica de trabalhar o lúdico de uma outra forma. Por exemplo, as cores, o sumiço das cores, que a bruxinha, se eu vou trabalhar contos, aí eu vou trabalhar literatura, levou todas as cores embora e esparramou por toda a escola onde elas estão. Então eu vou trabalhar as cores com os pequenos, desde 3 anos eu já consigo ir trabalhando isso. Onde está cada cartão, ou como que vai ser isso através de bolinha. Por exemplo, aquela bolinha de piscina de bolinha, que eu coloco num círculo, e aí eu vou levantar a mão e falar assim, eu quero ver todo mundo sentado em 2 fileiras, por exemplo, e os bambolês na frente, no meio deles 3 cores, por exemplo, né? 3 ou 4 cores. Crianças vão para trás, e aí você vai falar vermelho, quem pegar a primeira bolinha, aí vai. Mas sempre, a gente sempre fala assim, não pode ter ganhador. Pode ter ganhador. Pode, porque a vida tem momentos que a gente ganha, tem momentos que a gente perde. Isso faz parte do crescimento. Então precisa trabalhar sim, mas precisa saber, olha, você também vai chegar, mas chega depois, não tem problema. Ele pegou primeiro, então ele ganhou o primeiro lugar, você ganhou em segundo lugar, você ganhou em terceiro lugar, não tem importância, né? Fazer com que eles tenham interesse, instigue eles a participarem, fale dos assuntos que você vai trazer. Quem já viu falar em ônibus espacial? Ônibus espacial vai, traz tudo, e aí você vai falar de meios de transportes diferentes, vai trazer isso, faz uma viagem com eles, vamos colocar um capacete na cabeça, o que é que a gente vai fazer, mas tudo lúdico, né? Vai passar por que caminhos? Eu quero ensinar para eles como é que era o Brasil antes, então eu quero ensinar como era o Brasil antes. Vamos lá para fora, tudo isso aqui era o quê? Tudo é mato. Nossa, e aonde está? Quem que mora aqui? Índio. Então todos que estão aqui são índios. Quem vai ser os que vão chegar? Né? Então tudo você pode brincar, tudo você pode trazer. 1º ano, 2º ano, 3º ano, a ludicidade faz parte de vocês. Ela está presente nesse desenvolvimento. Não, eles já são mocinhos, não gostam não. Gostam sim, eles necessitam disso. Eles necessitam que seja estimulado. Coloque, por exemplo, embaixo de cada cadeira, para quem tem a sala com muita cadeira ou almofada, coloque nome de cada um, por exemplo. E aí você põe música, todo mundo dançando. A hora que você parar a música, só pode sentar onde está o seu nome, por exemplo. Né? Então, são muitas atividades que faz com que modifique a sua forma de ensinar. Né? Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, instigar esses saberes e descobrir o que o outro sabe de diferente é importantíssimo. Isso vai ajudar com que você troque e volta para a dialética, que não fique nada fechado, engessado. É muito importante que a gente consiga trazer para a criança a forma diferente de descobrir o mundo. Mas tem alguém aí,
Bom, Alguém tem. alguém tem alguns alguém? Cadê os alguém? Dá pra falar oi pra mim? Que eu fico aqui, ó. Gente, eu tô olhando só pra uma câmera. Tem noção do que é isso? Eu olho pro Paulo Freire e pra câmera. Pra câmera, pro Paulo Freire. Eu fico doidinha, assim, sem poder olhar pra você e falar com você direito pra saber. Faz pra mim, então, já que não quer falar, não precisa falar. Põe aí um joinha se você tá curtindo, se tá legal, se o assunto levou o que você queria. Põe pra mim aí um coraçãozinho, né? Um beijinho, né? Pra eu poder entender direitinho. Alguém colocou? Puxa, ninguém. Ah, vou cair louca aqui, né? Ariane deu. Ariane! Josiane. Hoje! Josi. A Josi. Deixa eu ver. Muito bom. Ninguém tem nenhuma dúvida? Alguém tem alguma curiosidade? Alguém quer uma dica? Uma coisa importante, saber parar. Olha isso. Como assim saber parar é uma coisa importante? Porque não, né, você tem um tempo, cuidado com isso. Sua aula, ela tem um tempo. Então você vai ficar com a criança de tal a tal hora e tem uma rotina a seguir. Precisa ser flexível para que você possa estender um pouco mais quando necessário ou parar antes quando necessário. Saber o tempo da atividade, quando ela já deu e você continua insistindo, isso desestimula. Isso faz com que o aluno desinteresse, perca a atenção total. Então, perceber isso, saber o momento... que bom! A Josi, eu não sei se ela te ouviu. Ô, Josi, ouviu, Josi? Deixa eu ver. Dá tchauzinho. Tem uma mãozinha aí que acena? Não tem? Muito bem. Uma coisa que a gente precisa, falando em interagir, com ele, faça com que ele converse mais com o seu amigo. Crie movimentos dentro da sala. Aí você fala assim, mas eles são tão pequenos, né? Mas crie grupos e faça com que eles descubram coisas do amigo. Por exemplo, onde mora, mas aí geralmente a gente faz com todo mundo. Não, faz primeiro em pequenos grupos e depois cada grupo vai contar o do amigo. Então eu vou apresentar, por exemplo, a Pri. Eu tô sentada, a Pri e a Sandra. Eu vou apresentar a Pri. Aí a Miriam tá no grupo dela, ela vai apresentar o Ezequiel. Por exemplo, a Ariane vai apresentar outra pessoa. Então, essa troca de conhecimentos, por exemplo, olha, vamos fazer uma atividade onde vai envolver as estações do ano, por exemplo. Cada grupinho vai falar e descobrir uma estação. E o outro vai apresentar. E cada vez que os 4 forem lá, eles podem dramatizar. Traz a dramatização para eles. Tá bom? Bom, gente, é a nossa live. A gente vai ficando por aqui. Aqui só um pouquinho de mim para vocês verem. Sou eu. Se tiver alguma pergunta, depois a gente traz. Eu vou direto para cá. Quero agradecer muito, muito, muito a cada um que esteve aqui, que deixou o seu tempo, né, tão precioso na sua casa, dos seus afazeres, para estar conosco, para estar trocando. Eu espero de verdade, de coração, que essa live tenha te ajudado bastante, que você possa inserir nas suas atividades, nas suas aulas, atividades que sejam relevantes. Se você tiver dúvida como interagir, por exemplo, eu vou dar mais uma agora aqui, ó, era para terminar, mas eu não para, né? Só mais uma atividade, por exemplo, trabalhe para criança que tem déficit de atenção, que é mais quietinha, que precisa da audição. Trabalho forte, fraco. Então, por exemplo, você diz, olha, quando eu bater uma palma forte, você dá um pulo. Fraco, você agacha. Então, vai trabalhar forte, forte, 2 pulos. Fraco, fraco, agachou, né? Isso é uma forma. Trabalhar com os palitos coloridos, por exemplo. Trabalha palito preto, branco, que é bacana. Aí você dá sequência. Olha, o palito faz a mesma sequência das palmas. Mas você pode abrir aí para sua criatividade para um monte de outras coisas. Então, eu espero mesmo que você possa ter aulas mais dinâmicas, mais alegres, mais divertidas
e que realmente contribua aí para a sua forma de educar. Um beijo no coração. Se você gostou, compartilha, chama outros amigos, passa para frente, qualquer dúvida que você tenha, ou se quiser conversar, eu vou deixar o e-mail, o WhatsApp, para que você possa trocar comigo isso. E muito, muito, muito obrigada mesmo. A gente se vê provavelmente na próxima quarta. Um assunto muito interessante, muito legal para você. Tá bom? Um beijo no coração. Muito obrigada. Tchau. Coraçãozinho, tá?